iniciando essa semana e já declarando no nome de Jesus, pela nossa fé, que essa semana será semana de grandes conquistas, grandes bênçãos, grandes vitórias para nós e para toda a nossa família. Isso é o que eu creio. Se você crê, vamos unir a nossa fé e vamos ver no decorrer da semana, no dia de hoje, amanhã, até sexta-feira, as mais ricas bênçãos de Deus se manifestando em nossas vidas, tendo a resposta à oração que a gente tem clamado, tem pedido ao nosso Deus. Eu sei que coisas grandes o Senhor fará e do derramado nosso Deus. Bom, por falar em derramado nosso Deus, eu quero meditar na palavra do nosso querido Deus, que Ele tem para nós sábios conselhos. Às vezes nós perecemos na nossa vida por não conhecer a palavra e outras vezes por não dar ouvido àquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E não precisávamos perecer, não precisávamos passar por necessidades, dificuldades, mas uns por não conhecer, a Bíblia já diz, o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, e outros por ter o conhecimento das Escrituras, mas não está levando a sério aquilo que Deus tem falado ao coração, a revelação que Deus tem nos dado. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus, o próprio Senhor, Ele nos deu uma instrução muito bonita. João capítulo 14, versículo 1, que se nós levarmos assim para o nosso coração essa instrução de Deus, nós vamos conseguir ter a paz que nós tanto precisamos na nossa vida, deixar a ansiedade de lado, deixar a depressão de lado, crendo na palavra. A palavra de Deus, ela traz libertação para o homem, que essa libertação, ela começa no interior e ela então, ela se exala do interior para fora, ela se externa. Então nós temos que crer profundamente na palavra, como ela é revelada ao nosso coração, permanecer na palavra para que a gente possa ver então ela em operação no nosso viver. Hoje em dia nós vemos, não são poucas as pessoas que têm vivido depressão, que têm vivido aí síndrome do pânico, que têm vivido crise de ansiedade. No mundo moderno em que nós vivemos, a correria ela se tornou tão grande, e muitas vezes as pessoas querendo abraçar o mundo com as mãos, querendo fazer aqui, fazer ali, correr de lá, correr de cá, acaba deixando falhas e furos em todas as situações. Porque quando nós tentamos fazer tudo, sempre vai ter o furo em alguma coisa. Quando a gente se especializa em uma coisa só, aquilo ali tem tudo para dar certo. Agora, correr de um lado para o outro, chutar, cabecear e fazer o gol, fica um pouco difícil. E o que acaba acarretando assim, tanta agitação, tanta correria como no século presente? Tantas doenças da modernidade, que é a depressão, síndrome do pânico, o estresse, a ansiedade, e não são poucos os números de pessoas que têm sofrido com esses males. Então Jesus nos deu esse grande ensinamento para que a gente possa pegar, colocar no coração, viver, ter a vida e vida com abundante que Ele veio, vida com abundância que Ele veio trazer para nós. Ele diz assim, olha, capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Então o conselho de Jesus para tudo na nossa vida, coloca isso para todas as situações. Levantou um problema familiar na sua casa, se levantou um problema na saúde, se levantou um problema na empresa onde você trabalha, ou você foi demitido, parece que a porta se fechou para você. Jesus está dizendo para nós que cremos na palavra dele, para que nós não venhamos turbar o nosso coração, que a gente não fique apreensivos, não podemos ficar desesperados, não podemos nos deixar levar pelas tristezas da vida, pelas situações da vida. Porque quando a pessoa se deixa levar pela tristeza, meu irmão, a esperança dela vai se tornar pequena, as forças dela vão se tornar pequenas. E se a força dela se tornar pequena, como é que ela vai vencer? A Bíblia já disse, te mostrares fraco no dia da tua angústia,
quão pequena será a tua força. E para vencer nós precisamos estar firmados, precisamos estar em pé, precisamos estar seguros. E seguro onde, pastora? Seguros na palavra que Jesus está nos dando. Então não importa qual situação você esteja vivendo, qual diagnóstico médico possa ter chegado para você, possa ter chegado para o seu familiar, qual situação adversa pode ter se levantado, qual temporal da vida se levantou, Jesus está dizendo que você possa crer nessa palavra dele. Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo, não fique preocupado. A palavra preocupado já diz, né? Preocupado. Você já se ocupa antes do fato acontecer. Porque o mensageiro chegou ali, a pessoa já fica preocupada. Nós temos até um ensinamento, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para o Evangelho de João, capítulo 14, para a gente meditar mais um pouquinho, mas eu tenho aqui uma passagem de 2 Reis, capítulo 6, deixa eu pegar aqui, que eu deixei marcadinho aqui com a minha fitinha para ser mais rápido. 2 de Reis fala do profeta chamado Eliseu, um grande homem de Deus. E estava tendo naquela época na terra, lá em Samaria, estava passando ali um momento de uma situação difícil, a fome estava grande em Samaria. E diz assim, olha, 2 Reis capítulo 6, versículo 24, diz assim, sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Você sabe que o exército da Síria era um dos exércitos mais temidos naquela época, porque os seus soldados eram inúmeros e eram ali valentes. Então era um reino, era um exército muito temido. Porque aí diz aqui, ó, epa, pulei aqui, voltei para João, peraí. Aí, agora sim. Agora sim voltei. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumenta por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então a coisa ali estava muito séria, a fome estava grande. O exército da Síria havia cercado Samaria, a ponto de dizer no versículo de número 6, dizendo assim, 26, e sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Você vê que a fome estava grande, o povo estava já desesperado, ninguém podia sair e ninguém podia entrar. A coisa estava séria. Aí ela diz no 29, cozemos, pois, o meu filho e o comamos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei estas palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então olha que coisa séria. Ali houve uma ameaça muito séria para o profeta Eliseu. O rei ficou irado com aquilo que estava acontecendo ali em Samaria, de ver o desespero daquele povo, a fome tão grande que ali estava, a ponto dele se desesperar e pedir a cabeça do profeta Eliseu. E ele disse, olha, Deus me faça isso e outro tanto se amanhã eu não tiver a cabeça desse Eliseu em minhas mãos. O que aconteceu? O profeta Eliseu estava na sua casa e a Bíblia diz então que um mensageiro foi até a Eliseu
para levar a mensagem de ameaça do rei contra ele, que o rei queria e tinha pedido a cabeça dele. E diz assim no versículo 32, estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Você vê que coisa séria, né? Que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos antes. O profeta Eliseu estava na presença de Deus. O inimigo estava tentando contra a vida de Eliseu. Mandou pedir a cabeça do profeta, porque achou ali que o que estava acontecendo era culpa dele. Então, peraí, vamos procurar matar esse profeta Eliseu que havia já profetizado. E aí, então, desceu o mensageiro, foi até ele, e antes que o mensageiro chegasse, Deus então revelou o coração do profeta Eliseu. E ele disse, vocês veem aí como o homicida está mandando vir para poder tirar a minha cabeça? E ele diz assim no versículo 32, né, seguinte, ele diz assim, vamos ler o 32 novamente. Estava então Eliseu sentado em sua casa e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Então o profeta, na direção de Deus, ele deu uma ordem, ele falou assim, olha, está vindo aí um mensageiro que vai dizer que o rei está pedindo a minha cabeça, é o filho do homicida. E quando ele chegar, que vocês possam fechar a porta com o mensageiro para o lado de fora. Porque junto com o mensageiro, com os pés do mensageiro, vem ali, como ele diz no finzinho aqui, ó, junto, ó, porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele, está dizendo assim, porque vem o mensageiro. E se receber o mensageiro, você aceitar o mensageiro, o seu senhor que pediu a cabeça vem junto com ele. Isso aqui é um ensinamento muito profundo e muito sério. O inimigo não está satisfeito. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, brama como leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes se levantam então lutas, adversidades, o mensageiro chega, é uma má notícia que está chegando e a pessoa, ao invés de ter atitude de fé, de fazer como o profeta Eliseu, peraí, a mensagem veio? Não vou deixar entrar no meu coração esse mensageiro, essa ameaça, porque se eu permitir que essa ameaça entre no meu coração, vai me causar uma turbulência, eu vou ficar, como Jesus disse lá no João 14, não se turbe. Se eu deixar ali o mensageiro entrar no meu coração, o meu coração vai ficar turbado, eu não vou conseguir ouvir Deus falando, me instruindo, e junto com o mensageiro vem os pés do Senhor do mensageiro. Ou seja, ele vai conseguir concretizar a obra que ele veio trazer na vida daquela pessoa. E nós sabemos qual é a obra do inimigo. A Bíblia já diz que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Antes dele causar o roubo, a destruição e a morte, ele envia sempre o mensageiro. Quando a pessoa ela dá brecha, ela aceita aquela mensagem e ela fica preocupada, né? A mensagem veio do mensageiro maligno ali trazer, olha, não tem jeito, o seu caso não tem solução. Olha, infelizmente vai ter um corte na empresa e olha, não sei não, hein, você vai embora. Aí a pessoa já deixa aquela preocupação entrar no coração. Ah, para o seu filho não tem jeito, para o seu casamento não tem mais jeito. Olha, essa doença é para a morte. E a pessoa deixa entrar, a força dela vai se tornar pequena e junto com aquela mensagem vai vir o Senhor da mensagem causando a morte, causando o roubo, causando a destruição. Então aqui tem esse grande ensinamento, nós temos que ser pessoas de fé, como Eliseu foi. Não, o mensageiro chegou, eu sei que ele vem como filho do homicida,
dizendo que o rei quer a minha cabeça. Mas não tem problema, ele não se preocupou, ele confiava em Deus. Ele diz, fecha a porta com um mensageiro para fora, porque se permitir a entrada dele, junto com os passos dele, vem os passos do Senhor dele. E a gente não vai permitir que aquilo que o homicida quer fazer, que ele venha concretizar na nossa vida, nem na minha vida. Fecha a porta com ele para fora. E foi o que aconteceu. A porta foi fechada, o mensageiro para o lado de fora. E aí, pastor, e Eliseu foi morto? Claro que não. Junto de Eliseu estava Deus, o poder de Deus. Meu irmão, nós temos que crer, nós temos que acordar, nós temos que despertar na fé. É como nós falamos no início do programa. Deus, ele nos dá a palavra dele. Muitos estão sendo destruídos porque não têm conhecimento. Outros estão sendo destruídos porque não estão crendo nos ensinamentos que Jesus ele está dando. Imagine você se o profeta tivesse deixado aqui a porta aberta, escancarada, deixasse o mensageiro entrar e colocasse o temor no coração. Ah, meu Deus, o rei quer me matar, o rei mandou dizer que, olha, a essa hora amanhã a minha cabeça vai estar nas mãos dele. E agora, o que eu vou fazer? Ele iria ficar desesperado com a situação, ansioso, preocupado. Deus iria falar, porque Deus sempre fala. Ele não iria conseguir ouvir Deus falando, muito menos seguir a direção de Deus. Se tornaria uma presa fácil na mão do adversário. Mas com a sabedoria da palavra, crendo em Deus, que Deus era com ele, nada lhe sucederia sem que fosse a vontade perfeita de Deus. Ele mandou fechar a porta, mensageiro para o lado de fora. Fique esse ensinamento para nós. Meu irmão, não deixe entrar no seu coração o que é contrário à palavra. Não permita o seu coração ficar turbado com as coisas dessa vida. Voltando em João capítulo 14, então Jesus ele nos diz, não se turbe o vosso coração, não se turbe com mensagem de mensageiros malignos nenhuma, com tristeza nenhuma, não se turbe o vosso coração. Aí ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Acabou, é o que nós precisamos fazer como filhos de Deus. Não deixar o coração ficar atribulado, turbulento, não deixar a ansiedade entrar no nosso coração, sabendo que Deus está cuidando de nós. Ele diz, lança sobre mim toda a sua ansiedade, então eu vou lançar. Deus, a luta está assim. O inimigo tentou assim, o mensageiro veio e disse assim, mas o Senhor me diz para não turbar o coração. Então eu vou ficar na tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu vou crer no Senhor. Crer, temos falado que é tomar como verdade. A tua palavra, que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação do século. Vou crer em Deus, porque é Ele que realiza a obra. Meu irmão, a obra será feita. O milagre vai chegar, a bênção de Deus será real na sua vida. Então a mensagem para nós hoje, seja qual for a luta que você esteja enfrentando ou passando, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus, porque Ele está presente para te livrar, para te guardar todos os dias até a consumação dos séculos, tá bom? E agora então nós vamos entrar em oração, vamos invocar o poder de Deus, aquele momento gostoso que nós vamos ver Deus em ação na nossa vida. Oremos então. Senhor Deus querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença nesta hora de fé, em que, ó Deus, nós invocamos o Teu precioso nome aqui neste lugar, ó Deus. E sobre a vida de cada pessoa que telefonou, que enviou o seu pedido, essa pessoa que está orando conosco agora, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Pai, eu peço agora, alcança essas vidas com o Teu poder. Arranca agora, meu Pai, toda a ansiedade que estava dentro desse coração, a aflição que essa pessoa estava sentindo na alma, no espírito, ó Deus. Arranca agora, poder de Deus, essa depressão que travou a mente dessa pessoa, enclausurando ela, meu Pai, presa dentro das emoções dela. Ó Pai, até mesmo presa dentro de um quarto, ó Deus.
pela morte de um ente querido, pela perca, meu Pai, de alguém que ela amava tanto, ó Deus, e entrou, meu Pai, essa depressão que tomou conta e tomou as rédeas da vida dela. Mas, Pai, eu te peço agora, visita essa vida no nome de Jesus. Eu amarro esse espírito de depressão. Eu amarro agora esse mal, essa força maligna que rondou os pensamentos, as emoções desta pessoa, e eu digo, solte essa vida agora, sai dela, sai dos pensamentos, sai do coração, bate em retirada, sai do caminho dela, espírito de angústia, de tristeza, de estresse, de ansiedade, de síndrome do pânico, eu falo e vou contra ti em o nome de Jesus. Eu digo, solta essa vida, solta essa pessoa, solta agora essa família, solta esse ente querido, vai embora. Essa dor que essa pessoa está sentindo é uma queimação no alto da cabeça. Ela sente até do lado esquerdo essa queimação, parece até um líquido correndo pelo lado de dentro da cabeça dela e esse líquido está quente. Ô Pai, vem com tua mão agora, com o teu poder agora, arranca esse mal, meu Deus. Arranca essa queimação, arranca agora, meu Pai, todo esse sintoma, meu Deus, do corpo dessa pessoa, de uma enfermidade, meu Pai, seja ela maior ou menor. Mas eu peço agora, poder de Deus, vai entrando, vai arrancando. Arranca agora, meu Deus, essa rinite aguda. Arranca agora, meu Pai, essa sinusite crônica. O poder de Deus, vai fazendo aquela limpeza na face dessa pessoa agora, meu Deus. É por dentro. Essa dor que essa pessoa sente nos olhos, ó Deus querido, arranca, poder de Deus, essa dor. Esse mal chamado artrose, esse mal, meu Pai, na coluna, que tem impedido essa pessoa de caminhar, de andar, que tem, meu Deus, debilitado a saúde dessa pessoa, é a fraqueza nas pernas, no nervo das pernas, no músculo da perna, é a fraqueza nos braços, nos tendões, nas juntas, nos ligamentos, na medula, no osso ou em qualquer parte deste corpo. Sai agora todo o mal que paralisou o fígado, o mal que paralisou os rins dessa pessoa, fazendo ela ser dependente da hemodiálise. Oh Pai, o Senhor é o doador da vida, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e eu te peço agora, poder de Deus, entra nesses órgãos agora, que estavam sem vida, e Pai, produz a vida para esses rins no nome de Jesus, produz agora, meu Pai, a vida para esse pâncreas, a vida para esse fígado, para esse baço, oh meu Deus querido, a vida para essa vesícula agora. Pai, traz de volta a vida, oh levanta essa pessoa, Deus, que estava caída, que estava prostrada, que estava desesperada. Pai, que a libertação do vício do cigarro, das drogas, do álcool, seja real nessa vida, fortaleça ela, Pai, coloque essa pessoa de pé, meu Deus, que ela declare com o coração e crendo que o Senhor a libertou e verdadeiramente ela é livre. Pai, ela tem a força de Deus na vida dela e ela se levanta agora para vencer toda depressão, ansiedade, todo vício, toda doença, toda crise, em nome de Jesus e amém. E se você crê, diga graças a Deus. Se levante, meu irmão, para vencer. João 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Jesus, porque Ele tem morada para a sua alma, Ele tem o refrigério, Ele tem a solução para os seus problemas. Se levante na fé, não tem mais lugar para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sabendo que Cristo está contigo todos os dias até a consumação do século. Deus abençoe e até amanhã ao meio-dia, em nome de Jesus.